Bom dia, irmãos. Hoje são 2 de maio de 2020, sábado, e hoje nossa igreja estará comprometida com a nossa jornada de intercessão. Nós temos, assim, a oportunidade, hoje, separando um momento a sós com o Senhor, de cultivar as disciplinas espirituais que temos, nesses últimos dias, nos aprofundado. Eu desafio você a superar as suas limitações, a superar as suas dificuldades e colocar como prioridade neste dia esse tempo na presença do Senhor, orando com os outros irmãos, colocando os pedidos, as nossas súplicas e ações de graças, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que estará trazendo o conforto e a paz dele aos nossos corações. Eu gostaria hoje, no nosso breve devocional, de abordar como tema a Bíblia e a simplicidade. E eu gostaria de começar com a leitura de Atos 2, 42 a 47, porque aqui temos um retrato da vida simples nos nossos irmãos da igreja primitiva. O texto diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar." A Bíblia trata a todo instante do espírito interior de escravidão gerado por um apego idólatra às riquezas. No Salmo 62, versículo 10, observe o que diz o salmista: "Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração." O 10º mandamento é contra a cobiça, contra o desejo interior de ter, que vai conduzir a quê? Ao roubo e à opressão. Provérbios 11, 28 nos diz: "Quem confia nas suas riquezas, cairá." E Jesus declarou guerra ao materialismo da sua época. O termo aramaico para riqueza era mamon, e Jesus a condenou como um Deus rival. Olha o que ele diz em Lucas 16, 13. "Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de se aborrecer de um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Jesus apresentou, portanto, claramente a dificuldade que temos em lidar com as riquezas. Ele sabia que onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração, que é precisamente a razão de ele ter ordenado aos seus seguidores: "Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra." Mateus 6, 21, e eu destaco também o versículo 19. Jesus não estava dizendo que o coração deveria ou não estar onde está o tesouro. Ele estava afirmando que o simples fato de que onde quer que estejamos, encontraremos o tesouro, ali estará o coração. Ele exortou o jovem rico a não ter apenas uma atitude interior de desapego. Ele literalmente orientou, exortou aquele jovem a se livrar das riquezas se ele quisesse desfrutar do reino de Deus. Em Lucas 12, versículo 15, ele disse: "Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Nós observamos, portanto, que Jesus se referiu à questão de economia mais do que qualquer outro problema social. E as epístolas refletem a mesma preocupação, o mesmo interesse. O apóstolo Paulo disse na sua carta
a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E em 1 Timóteo 3,3 nós encontramos aqui uma orientação aos bispos. O bispo não deve ser avarento. 1 Timóteo 3,8, o diácono não deve ser cobiçoso de sórdida ganância. E o escritor da carta aos Hebreus aconselhou, em Hebreus 13:5 nós lemos, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que nós observamos, irmãos, é que Deus deseja que tenhamos suficiente provisão material. A pobreza deliberada é um mal e deve ser abandonada. As Escrituras declaram de forma consistente e vigorosa que a criação é boa e deve ser desfrutada. O ascetismo estabelece uma divisão antibíblica entre o mundo espiritual e o mundo material. Um mundo bom e um mundo mau. Mas isto não encontra respaldo nas Escrituras. O ascetismo renuncia às posses. A simplicidade coloca as posses na devida perspectiva, na perspectiva que Deus tem para nós como seus mordomos. Ascetismo e simplicidade são mutuamente incompatíveis. O ascetismo não encontra lugar para uma terra que emana leite e mel. A simplicidade pode se regozijar nesta grandiosa provisão da mão de Deus. O ascetismo só encontra o contentamento quando humilhado. A simplicidade conhece o contentamento tanto na humilhação quanto na abundância, é o que exatamente vemos na vida do apóstolo Paulo quando ele disse que estava contente em toda e qualquer situação, falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12. A simplicidade é a única coisa que pode realmente, adequadamente, reorientar nossas vidas de maneira que as posses sejam autenticamente desfrutadas em nossas vidas, sem nos destruir, sem nos distanciar do nosso Deus. Sem a simplicidade, ou nós capitularemos ao espírito de mamão do mundo, ou cairemos no ascetismo legalista e anticristão. Ambas as situações vão nos levar à idolatria. Ambas são espiritualmente fatais. As Escrituras são fartas em descrever da abundância, provisão material que Deus dá ao seu povo. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 a 9, nós encontramos o Senhor dando esta palavra de segurança ao povo de Israel. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. E aí ele completa, e nada te faltará nela. Também é farta, as Escrituras é farta em advertências sobre o perigo de provisões que não são mantidas na devida perspectiva. Deuteronômio 8,17 nos diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Queremos concluir dizendo que a disciplina espiritual da simplicidade, que nós podemos ver na vida dos nossos irmãos da igreja primitiva, provê a necessária perspectiva que nos liberta para receber a provisão de Deus como um dom que, por não ser nosso, não devemos guardar, mas que pode ser gratuitamente compartilhado com os outros, como vimos os nossos irmãos da igreja primitiva fazendo. Uma vez que reconhecemos que a Bíblia denuncia os materialistas e os ascetas com igual vigor, nós estamos preparados para voltar a nossa atenção à estrutura de um entendimento cristão de simplicidade. O meu desejo, a minha oração é que
nós possamos juntos crescer nesta graça e então exercermos de fato o nosso papel de mordomos do Senhor. Desejo a vocês um excelente dia na presença do Senhor, um fim de semana abençoado, que o Senhor possa nos conduzir sempre por um caminho plano. Deus te abençoe.